Para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor os mapas, as previsões, a gente recebe aqui a Desirê Brant, meteorologista da Notus, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Desirê, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos falar do clima, né, que está aí a todo vapor, né? O plantio avançando pelo Brasil. Graças a Deus, bem diferente do ano passado, quando a gente ainda, nessa altura do campeonato, ainda aguardávamos pela boa chuva, né? E agora, pelo que os mapas estão mostrando aqui, já choveu e tem mais água para cair, Guilherme. E aí, Desirê, você destacou nessa chuva, esse avanço do plantio. O que aconteceu? Vamos começar olhando para outubro, que se encerrou ontem. Essas Vamos lá. chuvas voltaram em boas partes das regiões, esse plantio conseguiu dar uma deslanchada, né? Sim, Guilherme, ó, aqui do lado esquerdo da nossa tela, nós temos o mapa com o acumulado de chuva registrado agora no mês de outubro, e do lado direito é a anomalia, o quanto essa chuva ficou abaixo da média ou acima da média, tá? E aí, o mês de outubro, é claro que não foi de uma vez que começou a chover em todas as áreas produtoras do país. O início do mês ainda foi marcado pela chuva muito concentrada nas áreas mais ao sul, e aí, a partir de meados de outubro, a chuva realmente começou a se espalhar. Tivemos bons acumulados de chuva entre o sudeste e o centro-oeste, chegou inclusive em áreas do Mato Piba, e eu quero chamar muita atenção para isso, tá, Guilherme? Olha só, aqui do lado direito, nós temos a chuva que passou da média histórica no norte de São Paulo, ainda bem, lembrando que foi no norte de São Paulo que nós tivemos os piores cenários, né, em relação a número de queimadas, e nós tivemos aí uma boa chuva que trouxe um excelente alívio nesse sentido, e claro, já molhando o solo, já trazendo a chuva agrícola para avançar com o plantio no interior do estado de São Paulo. Mas tivemos também chuva acima da média em grande parte do estado de Minas Gerais, Goiás, meus amigos lá do norte goiano avançando lá com o plantio, recebi alguns vídeos até dos trabalhos em campo no norte do estado de Goiás, e já tivemos também alguns episódios bem significativos de chuva em áreas do Mato Piba, mas muita atenção com o Mato Piba, porque essa ainda não é a chuva que vem para ficar, tá? A chuva ainda vai dar uma recuada, não deve deixar de chover no centro do Brasil, mas eu chamo a atenção aí para esses primeiros episódios de chuva que já aconteceram nas áreas do Mato Piba. Muito cuidado, porque a gente ainda vai ter um novo período aí de tempo firme e também com temperatura elevada, Guilherme. E aí, Desirê, hoje começa um novo mês, mês de novembro. O que a gente pode esperar para esse mês? Você também separou essas expectativas semana a semana para a gente ir acompanhando, né? Sim, eu começo com esse resumo da ópera aqui para o mês de novembro, só para quem está nos assistindo ter uma ideia da distribuição e da intensidade dessa chuva, tá? Então, novamente aqui do lado esquerdo, perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Novamente aqui do lado esquerdo, nós temos a quantidade de chuva prevista para o mês de novembro. Em vermelho, a gente destaca o maior acumulado de chuva, tá? Para o decorrer do mês de novembro. Perdão. E como a gente pode ver nesse mapa, os maiores acumulados vão ser registrados entre o interior da região sudeste, o centro-oeste do Brasil, as áreas mais ao norte do país, então Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, Triângulo, Cerrado, com grandes acumulados de chuva. Alguma chuva chega para o Mato Piba, mas olha aqui do lado direito, aqui a gente tem a anomalia, o quanto essa chuva fica acima ou abaixo da média. Então, ela vai ultrapassar a média no sul do Brasil, porque teremos o avanço de algumas frentes frias, principalmente no centro do país, essa chuva ultrapassa a média, e ainda que tenha alguma chuva para o Mato Piba, ela ainda não alcança a média histórica, tá? Então, produtores do Mato Piba, muito cuidado ainda com o mês de novembro. Claro que ainda vai chegar a chuva, ela deve se consolidar, mas este não é o momento, agora ainda não é o momento, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês de forma mais detalhada através dos nossos mapas semanais, tá? Então, esses mapas aqui, ó, eles vão do dia 2 ao dia 8 de novembro. O que que eles mostram? Novamente aqui do lado esquerdo, o acumulado previsto. Em amarelo é onde mais vai chover, tá? Aqui no centro da nossa tela, o quanto essa chuva vai ficar acima da média ou abaixo. Em vermelho é abaixo, tá? Perdão. E aqui do lado direito, nós temos a diferença da previsão
que é para a gente ver como que os modelos de previsão estão se comportando, se eles estão mantendo a previsão, se eles estão aumentando a possibilidade de chuva, ou se eles estão reduzindo essa possibilidade de chuva. E aqui no nosso mapa, a gente tem um aumento até dessa possibilidade de chuva entre Paraná, São Paulo, Minas, nesse miolo aqui do Brasil, o modelo até aumentou essa condição de chuva de ontem para hoje, tá? Aqui, ó, no centro da nossa tela, nós podemos observar que a expectativa é de chuva acima da média, bem para o centro do Brasil. E é justamente onde estão previstos os maiores acumulados de chuva. Essa chuva aqui, por conta do sistema que vai provocar essa chuva, a expectativa é que ela venha até na forma de tempestades, tá? Com ventania, com descargas elétricas. Então, é uma chuva, inclusive, que a gente deve ter atenção. Ela não é uma chuva muito persistente, mas quando ela vem forte. Inclusive, ela vem alternada aí por alguns períodos com sol, com temperatura que deve subir, e a temperatura subindo favorece a formação dessas nuvens carregadas, tá? E qual o sistema que vai provocar essa chuva aqui? Sistemas de baixa pressão que vão se formar no interior da América do Sul. Isso é muito comum agora na primavera, tá? Então a gente vai ter uma chuva tipicamente da primavera, tá? E com grandes acumulados entre interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo, Sudoeste goiano, a região de Primavera do Leste aqui no estado de Mato Grosso, ou seja, uma grande concentração de umidade para estas áreas. Chega alguma chuva para o Matopiba? Até chega. Só que olha o que acontece na próxima semana, tá? A gente tem aqui uma chuva para a semana que vem, na verdade, no final da semana que vem, uma frente fria vai avançar, vai ser um sistema bem continental, ele tem até um jeito de inverno, o sistema do final da semana que vem. E aí, olha só, vocês estão vendo que dá para ver bem aqui uma divisão, né, entre sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul do Brasil, e essa porção mais central do país, né? É bem o que a frente fria vai gerar aqui, ela vai avançar de forma bem continental, ou seja, avançando pelo continente, produzindo aqui um contraste térmico, e isso vai gerar essa área preferencial de chuva que vai desde a costa do Sudeste até a região Norte. Vai chegar uma chuva forte para o Matopiba? Vai até ultrapassar a média, como a gente vê aqui no mapa, tá? E aí, olha só, o modelo de ontem para hoje, ele até aumentou essa possibilidade de chuva. Mas muito cuidado com essa chuva, porque no próximo período ela recua. E por que que ela recua? Eu sempre falo que não dá para chover bem ao mesmo tempo em todas as áreas do Brasil. A chuva no Brasil, ela funciona como uma gangorra, né? Então, a nossa gangorra da atmosfera, ela vai funcionar. Ó, vou voltar aqui o mapa. Aqui, a chuva está concentrada para o centro e norte. No próximo período, que vai do dia 16 ao dia 22 de novembro, um novo sistema vai se formar nas áreas mais ao sul, contemplando a Argentina, Paraguai, interior da região sul do Brasil. E aí, deixa de chover no Matopiba. E até aqui para o centro do Brasil, não deve deixar de chover, mas aqui vai ser uma chuva mais espaçada entre o sudeste e o centro-oeste. Inclusive, nesse momento, a temperatura vai até subir mais, tá? Porque o sol aparece mais vezes. Aí aqui vai ser uma condição assim, com maiores períodos de melhoria, até bom, né? Porque isso pode favorecer alguns trabalhos em campo, esses períodos aí de tempo mais firme. E aí, nesse momento, a chuva dá uma falhada para o Matopiba, porque ela volta para as áreas mais ao sul, tá? Aí, aos pouquinhos, o corredor de umidade, ele volta a se estabelecer nessa faixa preferencial. Aqui já vai do dia 23 do 11 a 29 do 11, tá? Então, volta a se estabelecer o corredor, vai diminuindo a chuva do sul, ó. Vou voltar aqui no tempo, ó. Aqui de 16 a 22. Tem essa área de instabilidade aqui no sul do Brasil se formando, dá uma falhada na chuva no centro do país e aqui recuando, tá? Do Matopiba. No próximo período, volta o corredor de umidade do sudeste até o norte e vai reduzindo aos pouquinhos a chuva no sul, mas ainda ultrapassando a média no sul. Tem chuva para Matopiba? Até tem, mas não alcança a média histórica nesse período aqui do final de novembro, tá? Aí, novamente, de 30 do 11 a 6 do 12, já mostrando aqui o corredor de umidade bem estabelecido, e só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, a chuva ganhando força, aí sim a gente vê a chuva se estabelecendo. Então, eu diria que entre a segunda quinzena de novembro em diante,
aos poucos a chuva começa a se encaixar nas áreas do Matopiba, tá? E aí, Não é de uma hora para outra, Uhum. ela vai dar uma leve recuada, depois ela avança de novo. Aí, conforme vai chegando perto de dezembro, ela de fato vai se estabelecendo para as áreas do Matopiba. Sempre chovendo no centro do Brasil. Em alguns momentos, entre o Sudeste e o Centro-Oeste, como eu mostrei ali, meados de novembro, pode dar uma falhazinha essa chuva, mas não é nada preocupante, porque ainda tem muita água para cair. Eu gostaria de chamar a atenção, eu vou até voltar aqui no nosso mapa. Esse período aqui, ó, do dia 9 ao dia 15, ou seja, lá no final da semana que vem, tá? Essa frente fria que vai avançar, ela vai ser forte. Além dela provocar verdadeiras tempestades no momento em que ela avançar pelo Brasil, ela vai estabelecer esse corredor de umidade que vai provocar uma chuva volumosa, persistente, e nesse momento pode até dar uma paralisada nos trabalhos em campo, desde a costa do Sudeste até a região Norte, sobretudo entre Minas, Goiás, Mato Grosso, tá? Então a gente pode ter aí uma certa dificuldade nos trabalhos em campo destas regiões do período de 9 a 15 de novembro, por conta do avanço dessa frente fria, Guilherme. E além dessas expectativas de chuvas, Desirê, para a temperatura, o que a gente pode esperar para esse mês? Vamos lá. A temperatura, ela deve variar conforme o comportamento da chuva. Então, olha só, esses mapas aqui. No período de 1 a 5 de novembro, tem a temperatura subindo um pouco mais entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás. Por quê? Esse é aquele período que eu mostrei para vocês, que quem vai provocar a chuva é uma área de baixa pressão. Ela vai provocar chuva volumosa? Vai, mostrei para vocês que vai. Eu vou até mostrar rapidamente aqui, ó. Ó, chuva volumosa aqui do centro do Brasil. Só que essa chuva, ela não é persistente. Ela vem de forma bem forte, bem intensa, mas ela não persiste. O sol aparece entre uma chuva e outra, então isso faz com que a temperatura suba. Agora, nesse período aqui, ó, que está mostrando de 6 a 10 de novembro, eu diria que mais para perto do dia 10, tá? 8, 9, 10 de novembro, a gente vê a temperatura máxima. Esse aqui é o mapa de temperatura máxima. Por que eu separei o mapa de temperatura máxima? Porque a temperatura máxima é aquela temperatura da tarde. Se tem muita nebulosidade, se tem uma chuva muito persistente, ela não consegue subir muito, né? Isso não deixa, mantém as temperaturas mais amenas. A chuva mantém a temperatura mais amena, tá? Então, nessa época do ano, o comportamento da temperatura está muito relacionado à presença de nebulosidade e nebulosidade associada à chuva. Então, a gente vê aqui centro e sul do Brasil com uma temperatura mais amena nesse período aqui, tá? E depois, quando essa chuva perde a intensidade, e isso deve acontecer mais para perto do dia 15, a temperatura voltando a subir. Então, onde a chuva estiver mais persistente é onde a temperatura vai ficar mais amena, indicando poucas aberturas de sol, tá? Então, uma coisa, a temperatura, ela está diretamente ligada ao comportamento, ao avanço da chuva para o decorrer agora de novembro, tá? Então, chovendo no sul, perdão, chovendo no sul e falhando a chuva, dando aquelas aberturas de sol no sudeste e centro-oeste, é o momento em que a temperatura deve voltar a subir. E aí, Desirê, claro, a gente destacou bastante nessa questão do Matopiba. Muita gente aqui no nosso chat mandando perguntas sobre essa região. O Rogério Maia, que é lá de Jacobina, na Bahia. O Rodrigo Carvalho é de Brumado, também na Bahia. Tem o pessoal do Tocantins, o Fábio Azevedo. Também a Cláudia também é lá do Tocantins. O Crislano de Brumado, na Bahia, que choveu apenas 15 milímetros até agora, muito ruim. Atenção para essa região, porque deve ter chuvas, mas não estabelecidas, como você tinha destacado, né, Desirê? Isso mesmo, Guilherme. A gente até conversou um pouquinho fora do ar, né? Essa é a única região que ainda está faltando se estabelecer a chuva, né? Então, a gente até tem uma chuva na semana que vem, mas como eu falei, muito cuidado com ela, porque ela vai recuar de novo. Aí eu diria que mais para o final de novembro, aí aos poucos a chuva vai se estabelecendo. Não é de uma vez, tá? Não vou apertar o botão ali, começar a chover e não parar mais, mas a gente já vê condições mais favoráveis ao avanço da chuva para o Matopiba, mais para o final de novembro, e aí dezembro ela se estabelece. Inclusive, eu vou até mostrar um mapa de dezembro aqui para vocês. Ó, esse aqui é o mapa de dezembro, tá vendo? Ó.
Aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem a posição da chuva, tá? E aqui no centro da tela, mostrando que a gente tem até uma condição de chuva acima da média para algumas áreas do sul da Bahia, do oeste, do Tocantins, tá? Então a chuva ela deve se estabelecer especialmente no mês de dezembro. Já no finalzinho de novembro, aos pouquinhos a chuva avançando. Eu só chamo atenção para a chuva da semana que vem, porque ela chega e vai dar a impressão que semana que vem chegou a chuva, e ainda não é. Ela vai dar uma nova recuada e depois ela deve começar a avançar. Eu diria que no decorrer dos últimos 10 dias do mês de novembro em diante. Aí sim a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao avanço da chuva para as áreas produtoras do Mato Piba. Desirê, o José Hildo e o João Orleans, eles são lá do Pará, eles querem saber quando é que a chuva chega lá no estado paraense. Vamos lá. Também é uma área em que semana que vem vai ter uma condição excelente de chuva por lá, né? Porque olha só como o corredor posiciona bem a chuva, né? Alcançando aqui as áreas do Pará. E aí, novamente, dá uma recuada, não deixa de chover ali. É uma região que está um pouquinho melhor em relação ao Mato Piba, porque dá essa chuva bem volumosa nesse período de 9 a 15, ela diminui, mas não deixa de chover no estado do Pará, depois de 16 a 22, e aos pouquinhos voltando a se estabelecer, tá? Então, eu diria que para o estado do Pará, uma condição melhor já para as próximas semanas, tá? Semana que vem já vem com mais força essa chuva, e ainda que ela diminua um pouquinho na semana seguinte, ela não deixa de acontecer, tá? De certa forma, ela vai manter ali a umidade do solo e depois só evoluindo a chuva. Então, expectativa boa de evolução da chuva para as próximas semanas no estado do Pará. O Maicon Souza, ele é lá de Juara, no noroeste do Mato Grosso. Ele conta que lá não tem chovido bem, chove, para, volta. Ele pergunta por que que isso está acontecendo e quando é que deve ter uma chuva mais estabelecida lá no noroeste do Mato Grosso, Desirê. Eu vou mostrar então para ele o que está ocasionando aí essa falhazinha, né? Por quê? O que a gente precisa para que tenha uma chuva mais consistente ali na região dele, né? A gente precisa de um sistema aqui na altura do Sudeste para fazer a conexão, para formar o corredor e o corredor acabar favorecendo aquelas regiões. Por enquanto, para esses próximos dias, olha só. Hoje tem previsão de chuva por lá, mas o sistema que provoca chuva hoje, no fim de semana, é essa área de baixa pressão aqui. Essa área de baixa pressão, ela até provoca alguns episódios de chuva aqui no noroeste do estado de Mato Grosso, mas é uma chuva realmente mais pontual, ele tem toda a razão, tá? Aí lá no final da semana que vem, ó, já vou colocar na quinta-feira da semana que vem para vocês entenderem, ó. Quinta-feira da semana que vem, tem essa frente fria aqui avançando, tá? E aí ela deve levar aí esse corredor de umidade, vai se posicionar aqui, ó, desde a costa do Sudeste até a região norte do Brasil, e aí sim deve favorecer uma chuva mais volumosa para a região dele, tá? Então olha aqui o mapa, próximo mapa, como fica bem melhor de chuva, tá? Dessa próxima semana ainda é uma chuva pontual. Agora, lá a partir do final da semana que vem em diante, aí a chuva já ganha um pouco mais de intensidade no noroeste de Mato Grosso. O Mauro Mercúrio é de Caloré, no Paraná, quer saber as chuvas para lá. Paraná deve ter boas chuvas aí nesse próximo mês, né, Desirê? O Paraná, ele tem boas chuvas na semana que vem, também em forma de tempestade. Muito cuidado, porque para o sul do Brasil, essa chuva em forma de tempestade eventualmente pode vir com granizo, tá? Depois, olha o que acontece. Quando a chuva sobe, aí ela enfraquece aqui no Paraná, tá? E aí, ó, volta novamente do dia 16 ao dia 22, mantendo aqui de 23 a 29. Então, até o final do mês, tem sim condição de chuva. Mas depois, em dezembro, quando a chuva subir novamente, aí começa a diminuir no Paraná. Ainda não é uma situação preocupante, porque não tem ausência total de chuva, tá? Mas quais são os pontos de atenção para o Paraná, então? Para esses próximos dias, tem chuva boa, mas é em forma de tempestade. Na semana que vem, a chuva sobe e dá uma falhada no Paraná. Depois ela retorna, tá? Depois ela retorna e vai
vai bem aí com boas condições até o final do mês de novembro, pelo menos, e comecinho de dezembro, começando a reduzir aí a quantidade de chuva, porque a chuva começa a subir. Lembra que eu falei, ó, dezembro, especialmente, a expectativa é de chuva sudeste e centro-oeste já avançando mais para o Matopiba e para a região norte do Brasil. Aí não tem como chover de forma muito volumosa realmente para o Paraná. Mas até final de novembro tem boas chuvas sim. E Desirê, para a gente encerrar, o Rogério Almeida ele está preocupado se as chuvas lá em Cândido Mota, no interior de São Paulo, podem cortar a partir de janeiro. Tem como a gente ver essas expectativas para o início do ano que vem? Rogério, olha, boas expectativas para o estado de São Paulo, ainda bem, né? Porque esse último ano, eu diria, foi muito complicado. Isso trouxe diversas consequências, não só durante a safra de verão para São Paulo, mas eu estive no Palácio dos Bandeirantes com o governador diversos momentos ao longo desse ano, por conta do regime de chuva que foi muito aquém do que a gente espera, né? Então, o que que a gente espera? A gente espera a chuva da primavera, a gente espera grandes volumes em janeiro. Janeiro é o mês que a gente aguarda ali para encher os nossos mananciais, os nossos reservatórios. Esse último verão não foi assim. Então, teve até racionamento de água para o interior de São Paulo. E aí, por conta dessa chuva irregular, o solo ficou muito seco, e aí a gente teve os problemas dos números de queimadas, né, que foram extraordinários nesse ano, mas voltou a chover. A expectativa é de um bom verão para São Paulo, tá, em relação à chuva. Então, tem chuva para encher reservatório, e a chuva não vai cortar tão cedo, tá? Ó, esse é o mapa de dezembro, esse é o mapa de janeiro. Olha São Paulo ali, ó, norte de São Paulo, com chuva acima da média. Mapa de fevereiro, com chuva também, ó, acima da média para fevereiro. Mapa de março, ainda com chuva acima da média no estado de São Paulo. E o mapa do mês de abril, ainda, claro que abril já é um mês em que a chuva começa naturalmente a diminuir, mas não há previsão de um corte abrupto na chuva, não, tá? Então tem água para cair. Fique tranquilo, porque os reservatórios, os mananciais serão abastecidos, o solo, a umidade vai ficar bem favorável, sim, com as expectativas que são muito boas em relação ao volume de chuva agora para o nosso verão. Muito diferente do verão passado. Ainda bem, né, Guilherme? Desirê, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a verificar todas essas expectativas, as previsões de chuvas, de temperaturas. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, vamos lá. O mês de dezembro ele vai ser um mês típico aí de primavera. Então, atenção às áreas para a semana que vem, que tem previsão de chuva forte, tá? Então, entre Paraná, Sudeste e Centro-Oeste, chuva em forma de tempestade, mas uma chuva muito bem-vinda para garantir a umidade do solo. Depois do dia 9 ali, tem aquela chuva que alcança o Matopiba, mas dá uma recuada. Últimos 10 dias de novembro, a chuva se estabelecendo finalmente ali no Matopiba, claro que de forma gradual. E uma previsão mais estendida aí, mostrando que independente da gente ter um laninho ou não, porque ele está bem fracote, está bem difícil dele se formar, as expectativas são boas para este verão, de uma forma geral, tá? Para a nossa safra de verão. A chuva já chegou, o plantio está caminhando, está avançando e sim, temos boas expectativas, inclusive para o milho segunda safra. E é isso, Guilherme. Tenham todos um excelente fim de semana. Obrigada mais uma vez pelo convite e nós da Notos aqui seguimos à disposição. Desirê, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas previsões, essas expectativas do clima aqui para o nosso Brasil. Obrigado, até a próxima. Obrigada, até a próxima.